Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o budismo, sobre a divulgação dos ensinamentos, sobre o Japão e os reinados japoneses. Bora lá, falar também um pouquinho do shogunato. Siddhartha Gautama nasceu em 563 a.C., era filho do rei Shakya, reino localizado na fronteira da Índia com o Nepal. Siddhartha tinha uma vida de riqueza e luxo e, por ordem de seu pai, vivia isolado. Em uma tarde, Siddhartha resolveu descobrir como era o mundo fora do seu palácio. Durante o passeio, viu um homem muito velho apoiado num bastão, andando com grande dificuldade. Depois, outro que sofria de dores terríveis. Viu ainda um cadáver envolvido num pano de linho branco. Seu último encontro foi com um monge, que se mantinha sereno apesar de viver em um mundo de velhice, doença e morte. Siddhartha abandonou sua vida de conforto para se dedicar a descobrir as causas do sofrimento para poder eliminá-lo e alcançar a liberdade e a felicidade. Quando chegou à cidade de Bodh Gaya, sentou-se debaixo de uma árvore e, de olhos fechados, prestando atenção à sua respiração, conseguiu aquietar a sua mente. Ele havia entrado em um estado meditativo, ficou assim durante 49 dias. No decorrer desse processo, purificou sua mente e atingiu um estado de muita tranquilidade e felicidade, chamado de Nirvana. Segundo o budismo, Siddhartha havia iluminado seu espírito e conquistado muitas qualidades positivas como a bondade, a paz e a libertação do sofrimento e de sentimentos ruins. Passou então a ser chamado de Buda, que em sânscrito significa o iluminado. Siddhartha Gautama, sentado com seus discípulos de coleção particular. Cá entre nós, a meditação é uma prática em que o indivíduo volta-se para dentro de si mesmo. Várias culturas antigas a utilizavam. Há muitas técnicas de meditação desenvolvidas no mundo. Acredita-se que a prática traga benefícios para a saúde, melhorando o sono e o humor e tranquilizando a mente. Decidido a ensinar o que havia aprendido, viajou por toda a Índia entre os seus 35 e 80 anos de idade, difundindo essa nova crença que ficou conhecida como budismo. Após sua morte, alguns seguidores se reuniram para escrever seus ensinamentos e as regras para os mosteiros budistas. O Buda não se considerava um deus, e sim um líder espiritual. Ele era contra o sistema de castas, pois achava que não se podia julgar um homem pelo seu nascimento, e sim por suas qualidades. Ensinou que todo ser humano está sujeito ao sofrimento, mas que ele pode ser eliminado. O budismo se expandiu pela Ásia no século III a.C. e chegou à China no século I, através de comerciantes que usavam a Rota da Seda. Já o território japonês é um arquipélago formado por 4 grandes ilhas e muitas outras menores. Começou a ser habitado por povos nômades em torno de 35.000 a.C. Viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta. A partir de 10.000 a.C., esses povos já usavam pedras polidas para fazer instrumentos e potes de cerâmica decorados com cordas chamados de jomon, considerados como os artefatos mais antigos do mundo. Em torno de 4.000 a.C., o início da agricultura possibilitou a formação de comunidades sedentárias. Por volta do século III a.C., os povos vindos da Ásia continental se fixaram no sul do Japão, trazendo novas técnicas de tecelagem, de criação do bicho da seda, de uso de metais e de agricultura. Um alimento que conhecemos bem, que começou a fazer parte da vida dos japoneses, foi o arroz. O cultivo desse alimento fez com que as comunidades organizassem melhor o trabalho no campo, levando à formação de pequenos reinos dominados por famílias ou clãs poderosos. O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas próximas umas das outras. Desenho feito em plantação de arroz na cidade de Inakadachi, no Japão. Eles conseguem fazer esse desenho muito interessante. Desde 1993, durante o verão, os agricultores da cidade de Inakadachi fazem arte nas suas plantações. Eles plantam mudas de vários tipos de arroz com folhas de cores diferentes, na forma de desenhos vistos do alto, se transformam em lindas figuras e que remontam à mitologia e às lendas japonesas. 600 anos depois, em meados do século III, os reinos japoneses se uniram pela primeira vez em um governo único localizado na ilha central de Honshu. A unificação dos reinos japoneses iniciou um período da história do Japão que foi chamado de Yamato. Os governantes se autodenominavam Tenno, que significa Deus Celestial, pois acreditavam que eram descendentes da deusa do céu. Durante muito tempo, os governantes foram enterrados em grandes túmulos chamados de kofuns, quase do tamanho das pirâmides do Egito. No século V, o reinado dos Yamato atingiu seu maior desenvolvimento. Grandes famílias eram ligadas ao rei e governavam as províncias. Alguns desses reis se destacaram, como foi o caso do Shotoku, entre 593 e 622 d.C., que criou um conjunto de regras composto por 17 artigos para organizar o trabalho dos funcionários do reino. Shotoku também se empenhou em difundir o budismo, estimulando a vinda de mestres e estudiosos de reinos da Coreia e enviando estudantes para a China.
Admirador da cultura chinesa, Shotoku adotou o calendário chinês e um sistema judicial parecido com o dos chineses. Alguns estudiosos acreditam que o Japão ficou conhecido como Terra do Sol Nascente, Nippon, pelo fato de Shotoku ter escrito uma carta para o imperador chinês em 607, em que se referia ao Japão da seguinte forma: do filho do céu na terra onde o sol nasce para o filho do céu na terra onde o sol se põe. As famílias mais influentes tornaram-se mais poderosas e começaram a disputar o governo, até que o samurai, líder guerreiro Taira Masakado, em 939, conquistou 9 províncias e se proclamou o novo imperador do Japão. Entre os séculos XI e XII, o território japonês foi tomado por várias guerras internas que se encerraram somente em 1185, quando a família de Minamoto assumiu o poder e iniciou um novo período da história do Japão, que se estendeu até 1868, o Shogunato. Shotoku no Museu Nacional de Tóquio, no Japão. Fique de olho, o pequeno Buda. A família americana é visitada por tibetanos que alegam que seu filho é a reencarnação de um mestre espiritual budista. É um filme, na França, da Itália e dos Estados Unidos, direção de Bernardo Bertolucci. Templo budista de Horyu, construído durante o governo do príncipe Shotoku. O shogunato, no shogunato, o imperador tinha o poder. O governo de fato passou a ser exercido por generais chamados de shoguns. A sociedade japonesa tornou-se militar e guerreira. Havia diferentes grupos sociais, como os daimyos, que eram grandes senhores de terra, os lavradores, os artesãos e os mercadores. No entanto, os grupos de maior prestígio eram os líderes militares e os samurais. Os samurais eram guerreiros que haviam se destacado durante os conflitos que deram origem ao shogunato. Serviam com fidelidade a um daimyo, podendo receber terras e arroz como pagamento por seus serviços prestados. Com o tempo, os guerreiros samurais formaram um estilo de vida próprio, eram treinados para ter uma vida com honra, determinação e coragem. O que é o shogun? Em japonês é o comandante do exército, título criado no século VIII e atribuído aos comandantes que combatiam povos invasores. Cá entre nós, entre o final do século VIII e o século XII, houve grande desenvolvimento da poesia e da literatura japonesas, graças à criação de uma escrita própria no Japão. Minamoto de Yoritomo, que viveu entre 1147 e 1199, foi o fundador e primeiro shogun do shogunato Kamakura, de coleção particular. O treinamento podia começar muito cedo, às vezes quando eram crianças. Os guerreiros samurais deviam ser justos, honestos, ter força física e mental e grande autocontrole. Valorizavam a memória de seus antepassados e a capacidade de ler e escrever. Muitos eram pintores, escultores ou poetas. Também aprendiam a estar sempre preparados para a morte, a não ter medo de nada e a nunca fugir de uma luta. Mas deviam ter compaixão por seus inimigos. Carregavam consigo uma armadura, um par de espadas na cintura, arco e flecha, bastões e lanças. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.